Fazer animações em jogos é extremamente importante e todo jogo vai ter animação. Então se você quiser aprender a fazer isso usando o Sprite Kit, fica comigo até o final. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Existe uma diferença entre a animação de sprites e a animação de movimentação mesmo, rotação, trocar de posição, são duas coisas diferentes. Por isso que esse conteúdo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte agora nós vamos tratar das animações de forma meio genérica e de movimentação, troca de posição. E na segunda parte a gente vai falar só da animação de sprites. Tem alguns passos a mais e para o vídeo não ficar grande, a gente vai dividir em duas partes. Então, vamos embora para a gente aprender a fazer animação usando o Sprite Kit. Eu criei aqui uma classe só para a gente fazer tudo aqui dentro e ficar mais fácil da gente organizar esse nosso projeto, que vai ser meio que um sandbox aqui. Mas ele, por enquanto, é só um SKNode comum. E aqui entra a primeira coisa que a gente vai entender e aprender. Como que a gente faz animações usando os nodes do Sprite Kit. Toda SKNode tem uma propriedade chamada Run, que recebe um tipo chamado SKAction. Esse SKAction, ele de fato é o que vai ser animado na nossa cena. Se eu vou apertar um ponto agora, ele vai dar uma série de actions que são padrões, que já vem no Sprite Kit. Temos aqui a animação de texturas, que essa é a animação de sprites, e a gente vai ver na parte 2. Se você por acaso já está vendo no futuro, só clicar aqui em cima que vai ter um card que vai te levar para esse vídeo logo depois. Mas como vocês podem ver, existem várias actions aqui. Aplicar força, nós podemos mudar o volume se estiver tocando algum tipo de som, nós podemos mudar o alfa do nó, nós podemos mover o nó, então aqui tem o move, ele vai mover a posição do nó, nós também temos a rotação, temos escala, podemos animar de várias formas. Considerando aqui que eu vou querer mover o nó, por exemplo, eu tenho o Move By e o Move To. E eu já vou explicar para vocês a diferença entre eles. Mas por enquanto, olha só os parâmetros que essa action recebe. Ela recebe um CG Point e ela recebe uma Duration. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai levar esse meu nó para essa posição que eu estou passando em um determinado tempo. E aqui nessa Duration é em segundos, tá bom? Então digamos que ela vai levar o meu nó para a posição 50x0y em 5 segundos. Então o meu nó vai ser movimentado em 5 segundos, ele vai da posição que ele está para a posição 50x0y. Claro que se eu rodar agora, a gente não vai ver isso acontecendo, tá galera? Por quê? Porque um SKNode não tem representação gráfica. Então eu vou colocar aqui rapidamente um quadrado vermelho só para a gente ver essas coisas acontecendo, rapidinho. Pronto, adicionei um quadrado vermelho aqui. Ora, mas Vitor, a animação que eu estou fazendo não é no Sprite, e sim no Self, que seria o MyActionNode. Então o que vai acontecer? E aqui entra uma parada muito interessante. A verdade é que quando você muda a posição, a escala, o alfa de um nó, ele afeta os filhos desse nó. Então, como o Sprite é um filho de MyActionNode, na hora que eu movimentar, o Sprite vai seguir o meu nó. Então olha só como vai ficar. Na minha game scene eu simplesmente adicionei o nó nela e agora eu vou rodar para poder a gente ver a movimentação acontecendo. Bom, assim que o app começar, a gente já vai ver o quadrado se movendo bem devagarinho. Devagarinho porque ele está se movendo pouco e num tempo grande. Mas se eu pedir para ser um tempo bem menor, como por exemplo, sei lá, 0,5, ou seja, meio segundo, ele vai chegar lá muito mais rápido. Ainda está andando pouco. Mas isso se aplica para todo tipo de animação que a gente vai movimentar, ou rotacionar, ou escalar, ou mudar o alfa, enfim, o que você quiser fazer. Agora veja bem, se eu quiser, por exemplo, que ele fique indo e vindo de lá para cá, como é que eu poderia fazer isso? E aí a gente entra com outro tipo de animação aqui, que é uma sequence, que ele vai rodar as animações de um array em sequência. E para usar isso é só você usar o ponto sequence. E ele pede justamente um array de SKAction. Então eu vou falar aqui o seguinte, que ele vai se mover para o ponto em um segundo e ele vai se mover para o ponto 0
em 1 segundo. O que isso significa? Que ele vai lá para o 100 e volta para o 0 em 1 segundo. Rodando aqui agora, nós vamos ver isso acontecendo. Ele vai até lá e depois volta e para. Tudo bem, mas eu falei que eu queria que ele ficasse fazendo isso eternamente. Como é que eu poderia fazer isso? E aqui existe um outro tipo de animação. Eu copiei essa parte aqui e o tipo de animação chamada Repeat Forever. Essa animação repete para sempre uma animação que é passada para ela, que eu poderia, por exemplo, passar a minha sequência. Então olha o que vai acontecer quando eu rodar. O meu quadrado vai até o 100, volta e repete tudo isso. Veja que em sequência. Então ele primeiro roda essa instrução aqui, depois roda essa instrução aqui e como acabou, ele repete tudo novamente. Diferente da sequência, nós também temos um outro tipo de agrupamento, mas que não roda as animações em sequência, e sim em paralelo, que é o group. Se eu rodar aqui agora, a gente não vai ver as coisas acontecendo do jeito certo, porque ele vai estar tentando ir para o 100, enquanto ele tenta ir para o 0 em 1 segundo, então na verdade ele vai ficar parado. O que eu vou fazer aqui é que enquanto ele vai para o 100, ele precisa girar. Então ele vai rodar por um ângulo, aqui esse ângulo é em radianos. Então enquanto ele estiver se movendo, ele vai estar girando. E por que que ele está girando sempre? O que está acontecendo aqui? Ele está repetindo para sempre esse grupo, esse agrupamento de animações, só que aqui ele está sempre se movendo para esse exato ponto aqui, o 100, 0, e rodando 10 radianos em 0,5 segundos. E aqui que entra a diferença entre o Move By e o Move To. O Move To, ele se movimenta, ou ele rotaciona, ou ele escala para um valor exato. Ele vai até aquele lugar. Então, ele vai até o 100, 0. Agora, o Move By, ele se movimenta diferente. Ainda 1 segundo, mas ele se movimenta usando um vetor de movimentação. Ou seja, se eu colocar aqui 10 e y0, o que ele vai fazer? A cada 1 segundo, ele vai se movimentar 10 pixels em X e 0 pixels em Y, porque eu passei 0 aqui. E depois ele vai pegar a posição atual dele mais 10 e mais 10. Vamos ver acontecendo, porque acho que vai ficar mais fácil de entender. Quando eu rodar aqui, o que ele vai fazer? Passou 1 segundo, ele roda 10. Passou 1 segundo, ele roda 10 de novo. A gente está vendo ele sempre andando, mas ele sempre vai para a direita para sempre. Ele leva 1 segundo para andar 10 pixels, e isso se repete. E é assim que ele se movimenta. Com isso, você consegue fazer várias estruturas de animações, consegue fazer o seu player se movimentar em todas as direções, você consegue fazer o sprite rodar, você consegue fazer animações na tela de UI, enfim, a criatividade agora é com você. E no próximo vídeo dessa série, nós vamos ver como que a gente anima o sprite do player, né? Então, para não ficar só um quadrado vermelho, deixar realmente como a gente vai usar no jogo, o nosso personagem andando. Para você não perder quando esse vídeo for pro ar, é só você me seguir e colocar o sininho ativado, porque você vai ser avisado quando isso acontecer. Ficou alguma dúvida de como usar SK Actions no Sprite Kit? Coloca aí nos comentários que eu vou responder todo mundo que eu conseguir responder, senão eu só dou um olá para você. Até a próxima, valeu, falou, tchau!